Oi, gente. Hi, Kym. We're live. Hello. Hi. Oi, gente. Desculpem o atraso. Estamos aqui, chegamos. E chegamos como? Preparadas. Gente, só não trouxe as minhas presas, porque senão eu não conseguiria falar com vocês. Ok? Mas eu peguei elas e guardei no potinho e depois eu coloco de volta. Vim preparada para falar sobre esses vampiros maravilhosos. E Dona Anne, que está aqui do meu ladinho, esteja preparada para, né, curtir os lobos. Olha, toda preparada nos lobos ali. Já está mostrando os livros da Kym Grosso. She's just saying, I was just saying that she's prepared to be the wolf of this life. So, and I'll be the vampire. I just showed them that I have to take it off my fans, put it out so I can speak, then I put back again after the live. So, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Bookflix. Desculpem o atraso, mas chegamos aqui, está aqui com a gente para conversar um pouquinho. Antes de tudo, quero avisar para vocês, se inscrevam no formulário do sorteio, não será um kit, serão 2 kits, então teremos 2 ganhadores, que ganharão os 3 livros já lançados da Kym Grosso aqui no Brasil, né? E, gente, livros maravilhosos, já li todos, então vale a pena, tá? Não deixe de se inscrever. Faltando 15 minutos para acabar a live, vai encerrar. Então, você tem que se inscrever, ok? Avisando também, gente, que os livros da Kym Grosso estão na promoção lá na loja da Bookflix. Estão com um preço super, super, super bom, metade do preço. Corre, se você não tem, é a sua oportunidade. Tem outros livros lá também, outros itens lá. É só você procurar a via Bookflix, que está na página deles. E a The Gift Box também está com e-books gratuitos hoje, da Carol Dias, da Cristina Mello, da Bruna e da Érica, e o Cade, que é o primeiro livro da Kym Grosso, também está gratuito. Então, por favor, passe lá na Amazon e adquira o seu gratuitamente, tá bom? Anne, vamos começar? Vamos começar, gente. Tá no final da live fica que eu vou fazer um jabá de todos os cupons que está acontecendo aqui na Bookflix, tá? Pode Isso deixar aí. comigo que hoje eu vou botar um dia todos os cupons da Bookflix. Isso aí, prepara, anota, pega um papelzinho, deixa aí do seu lado para você poder anotar todos os cupons que temos disponíveis, ok? Então, vamos começar. So, hi, Kym. I was just explaining to them how it's going to be. I was talking about your books. They are where they can buy it. That is really important, right? Yeah. And now we're going to start the questions, okay? Okay. Like I told you, I'm going to say in English, in Portuguese, then in English for you. Ok? Bom, gente, como sempre, as perguntas vão ser em português primeiro, depois em inglês, e aí depois eu traduzo para vocês, ok? Vamos lá? A Beatriz falou que eu estou atrasadíssima, verdade, desculpe, tá? Desculpe. Não, amiga, ela falou que você está trajadíssima. Trajadíssima, obrigada. Trajadíssima. Não, é dia a dia, tá? They are talking about my outfit, so thank you. They say that I look fancy. Thank you. I said just normal. You guys look great. Normal outfit. We thought that Halloween was yesterday, right? Yeah. But today's about wolves and vampires, and we need to do something. That's why we're here, like represent everybody. Ela aqui, o Halloween foi ontem, então a gente teve que vir representando, porque falaremos de lobos e vampiros, então, né, gente? A gente não podia perder essa oportunidade. Vou começar com a primeira pergunta, todo mundo já sabe, já deve estar careca de saber disso. Um passo, como tem sido o seu ano de 2020? So, my first question, it's a classic. How it is your year? How it is, I what? Your year, this crazy year, how it is for you? Oh, this year. It's crazy. Really crazy. It started off, I was in New Orleans. I don't know if you guys remember. I was in New Orleans in February. And I love it there. And then when I went back, everything got locked down. So I'm finally starting to focus and write more. Ela falou que no início ela tinha ido viajado, mas depois tudo fechou, então tá sendo muito louco, né, gente? E como é a vida de todo mundo tá sendo, né? Tudo muito, muito, muito louco por aqui também. Bom, a minha próxima pergunta, o som tá muito alto, Anne? Não, tá bom.
tá bom? Bom, a minha próxima pergunta. A série Mortals of New Orleans, que é a série que está sendo publicada pela Bookflix, está sendo publicada no Brasil. Então, a minha pergunta é como foi para você ter essa série começar a ser publicada? So, I'm gonna talk about the book. Can you hear me? Go ahead. Can you hear me? Yeah. O som aqui para mim tá dando uma microfonia que eu não sei nem porquê. So my question is about the books, the series. We have the series starting publishing here in Brazil. How was it for you? How was what? The series is now we have started the series here in Brazil. So how it is for you to have your series publishing in another country? It's been exciting. Like, I'm really grateful. Like, it's the first country, besides here, that I've been published in. And I haven't really done any international signings in a long time. I really need to do that. But then this year I was supposed to do it at Rare. Yeah. And that got canceled. I was supposed to come to Brazil. That got canceled, and I had to back out because of the virus and everything. But I'm super grateful, and I'm excited, and I love it. I think it's awesome. Ela falou que ela achou o máximo os livros terem sido publicados no Brasil, mesmo porque foi a primeira vez que o livro dela foi publicado fora dos Estados Unidos. Ela nunca tinha publicado fora dos Estados Unidos, então para ela é muito empolgante. Ela falou que ela nunca teve book signs, nunca foi participar de eventos fora do país, porque ela não tinha livros, não tinha esse costume, né, de ter livros publicados fora do Brasil. Ela falou que ela ia estar no Rare, que é um mega ultra power evento internacional com vários autores super mega famosos. Ela ia participar, foi cancelado. Ela ia vir para o Brasil esse ano e também foi cancelado. Tudo por conta da pandemia, né, gente? Tristemente. Mas outras oportunidades viram, tá bom? Anne, já temos perguntas ou não? Ainda não, né? Beleza, gente, vai mandando suas perguntas, tá? Aproveita. Então, a minha próxima pergunta qual livro você achou mais difícil de escrever? So, my next question is about the series. Which book you think was the hardest to write? The hardest? Yes, to write. I would say probably Hunter. Like, probably my last book, because I was just I had moved across the country. Quintus and Huntus were kind of hard because I had moved across the country, and so I was like out of my writing groove, and I was separated, and I wasn't like in love. Many things happening. It's hard to write about romance when you don't have any romance, and so probably they were hard, but I think Hunter, in the end, my editor liked that book the most. I think because I think Hunter they liked the best. Julie is my editor, and I don't know. It just took me a long time. It takes me a long time, but I have to say that Quintus is my favorite. Is it? I love I'm him. writing Victor now, so I can't wait. I finished the book. I was like, oh my God, I have to wait now. What I'm going to do. Because when I started because we have the books in Brazil. So I read the first one, and I have to wait for the others in Portuguese. So I started reading in English. And when I had Quintus, I was like, and now what I'm gonna do? And then you realize the last one, Hunter, and I was like, oh, thank God, I finished. And then what now? I don't know. Now I have a Christmas book. I have to wait again. Yes, and now I'm waiting for the Christmas book, and now I'm waiting for this. So I'm here. I'm waiting patiently. I'm waiting. Bom, ela falou que provavelmente o livro do Quintus, que é um dos últimos livros. Para quem não sabe, a série é uma série
bem grande, é uma série com mais de 10 livros, ela inclusive continua escrevendo a série. Quantos é um dos últimos livros, foi o penúltimo livro que já foi publicado. Eu falei para ela que é o meu livro preferido da série, é o meu personagem, de todos os vampiros, lobos, Quantos é o meu preferido. E ela falou que foi um livro difícil, porque o período que ela estava vivendo não era um período tão legal. Ela teve que se mudar, ela estava se separando, e ela falou que quando você está nessa vibe, é difícil você escrever sobre romance. E os livros dela todos têm romance, então ela falou que por isso foi mais difícil. Mas ela falou que a editora dela, inclusive, achou que era o melhor livro. E eu falei, é o meu livro favorito também, ou seja, conseguiu atingir o objetivo, né, gente? E eu falei para ela que foi basicamente o que eu passei, porque eu li todos os livros e aí chegou no último livro, que é o do Hunter, que foi o último livro que ela lançou, e aí eu tive que ficar esperando o próximo. Ela falou que já está escrevendo o próximo, mas aí antes vai sair um livro de Natal. Inclusive está na pré-venda, tá, gente? Agora em novembro vai sair o livro de Natal sobre a série Immortals of New Orleans, tá bom? Então, quem lê inglês, gente, aproveita, porque é o que eu vou fazer, tá? Vou para a minha próxima pergunta. A minha pergunta é, o que ela achou das capas do Brasil? Porque não sei se vocês já conhecem, as capas são diferentes das capas lá fora. Então, eu quero saber a opinião dela, o que ela achou. So, my question is about the covers of the books. They are different here in Brazil. What do you think about it? What are you? I love the Brazilian covers. I love the Brazilian covers. I think image that is on Kate's book of Jace is an image that I had. And that was shot by Wander, and I was there when they shot that picture. So that picture, I love that picture, and we were able to use that on the first cover. And then the designer in Brazil was amazing, and she was doing a great job. I love those covers. And I don't know the models for Luca and Tristan, but they're super hot. They're super hot guys. Like, they're great. So great. Yeah. So I love the covers. I love their covers. I may use that cover artist to do at some point for other series. They're good. I love them. My Solange, she works in the gift box. She sent a message to us. She said that Kate is the second book most sold today on Amazon here in Brazil. Really? Yeah. Yeah. That's good. I didn't know that. I had no idea like who was doing or anything. The ebook is the second most sold here in Brazil. The Portuguese version is the second. So she just went. There's still so many books. There's so many books that needs to be translated. Yeah. I have to say about the covers. The first one, I don't know if you know that, but the first one, Roberta, she's the owner of the gift box, and she sent me a message like, "Oh, we're gonna tell people something about a new book, and I wanted to know your opinion." And I was like, "Okay." And they make the release, the cover. When they show, I was like, "Oh my God." Because she knows that I love Jace. I think she's amazing. He's my husband. That's a fact. So I was like, oh my God. So I was really excited about the first book because of this cover, because of the story about it's a great image. It's a sexy image. And the cover artist did a great job with those books. Yes. Ela disse que ela amou as capas brasileiras. Ela falou que ficaram muito bonitas. Ela comentou sobre a primeira capa, que é do Kate, porque aquela foto, ela falou que ela estava no dia que tiraram a foto, que ela conhece o Jace, ela falou que não conhece os outros modelos que o Brasil escolheu, né, das fotos. Mas ela falou que ela conhece o Jace, ela estava lá no dia que eles tiraram as fotos. E essa foto chegou a ser usada no box da série. A série tem livros individuais, mas elas também estão na Amazon como formato de box, né? Os e-books. E um dos boxes tem a capa do Jace. Aí eu só comentei para ela que é minha capa preferida, porque o Jace, né, gente, todo mundo já sabe que é meu marido. Então, eu meio que surtei quando eu vi a capa.
Inclusive, a Ana estava mostrando as capas que realmente são muito bonitas, né? Vamos para a próxima pergunta. Tem pergunta, Ana? Alguém? Não, né? Tem uma pergunta bem legal da Sheilinha, ó. So, this is my friend Shayla. She's a huge fan of you, and she want to know. How was for you to receive messages from Brazil after the books being released here? How is it for me to receive Brazilian message, like I love your book, I'm loving it from Brazil. It's great. I mean, I love to hear from readers, and I push the translate button. Although I have to tell you a story. So I'm friends with Wanda and Andre, and they're Brazilian. They're like really close friends of mine. And my name in Grosso translates to thick in Portuguese, which is funny because when I push the translate button, it says Kym Thick as my name instead of Kym Grosso. Well, I try to read the messages if I can on Instagram. I push the translate button to see. So I and if they tag me, I try to retweet it. I don't always know what they're saying. Yeah. But I'll retweet it. That's about the book or whatever. But however you do it, I'm using the wrong term. On Instagram. Yeah. So I like it. I keep some readers all the time. Ela falou que ela adora receber as mensagens. Ela falou que, infelizmente, ela não entende sempre, né? Ela usa o tradutor para tentar entender. Às vezes ela não consegue, mas ela gosta muito de receber as mensagens dos leitores brasileiros. Ela fica muito feliz e tenta, de alguma forma, ou responder, ou dar um feedback, né? Mas, às vezes, ela não consegue nem responder, porque ela não entende muito o que a pessoa está falando. Mas que ela fica muito feliz, tá bom? So, the next question is actually in English, but I'm gonna say in Portuguese so that people can understand. Can you see the question? Yeah, I can. Okay, so I'm gonna say in Portuguese so everybody can understand. Qual é a maior dificuldade em escrever sobre vampiros e lobos? So, your time. I think the hardest part is just like keeping it fresh, keeping it new, coming up with different ideas about what they're going to do. And, like even now, I'm thinking of having a spin-off series from the Immortals in New Orleans that focuses on the ancient vampires and then having special powers, kind of like what Quintus does. So like Victor, and then I'm going to have a couple of other characters. But they're going to have something new and fresh and cool that I have to think of. And my woes are kind of like, I love writing about wolves. I love writing about wolves. And as I write, so I have some Brazilian characters, Gabriella and Julian. So when Julian gets his book, if I get a chance, if I visit Brazil by then, I'll probably try and incorporate more of the folklore. There's a lot of werewolves in Brazil, so I'll probably do that with this book. It's all just keeping it awesome and interesting, and that's the biggest challenge. That would be awesome. I can't wait to read this. Bom, gente, ela falou que a parte mais difícil talvez seja tentar fazer coisas novas, porque os vampiros, eles têm algumas características, os lobos têm algumas características, mas é uma série grande, então ela está tentando sempre criar alguma novidade. Ela, inclusive, gente, falou de alguns personagens lá no final da série, que eu não sei se eu devo traduzir para você, porque seria um spoiler, tá? Então, não sei se traduz ou não. Não sei se vocês vão gostar de saber. Porque lá no final da série, mas aparecem personagens diferentes, eu vou tentar traduzir sem dizer muito, tá, gente? Com características diferentes, com poderes, digamos. Alguns poderes diferentes, tá bom? Gente, X-Men. Oi? X-Men. Né?
Tipo isso aí. Não, brincadeira. Mas eles são só pessoas sobrenaturais, então eles acabam tendo características. E ela falou que ela tenta incorporar isso, porque, né, senão fica a mesma coisa. Uma coisa que ela falou é que, isso também seria um spoiler, mas ela quer incorporar coisas do Brasil. Tanto que ela queria muito visitar o Brasil para tentar incorporar também coisas do Brasil. Entendeu? Mas infelizmente ela não pôde vir. So I was just telling them what you said, but I said that I couldn't tell all that you said because I think it was a spoiler about the other books that we don't have here. Yeah, I don't know what I'm going to read. I also they haven't seen Hunter. They don't know about criticism. Okay. So I told them, but I didn't say the names, you know. I didn't say the names. It was just like, we're happy in the future, the series, because I told them that they probably hate me because I tell the other stories. So I said, that will happen. Someday during the series, something will happen. Something like that. Bem, vou para minha próxima pergunta, tá bom? Anne, você tem perguntas para mim? Ainda não. Tá todo mundo dizendo que eu tô muito séria hoje. Gente, eu não tô séria. Eu tava até 5 minutos atrás escutando o Rita volta desgramada, gente. Eu não tô séria. É verdade, gente. Ela está compenetrada, gente. É que eu tô com medo de chorar. Exatamente. Vocês vão entender depois no futuro, tá bom, gente? A minha próxima pergunta é com relação às mulheres da série. Porque a gente fala muito dos homens da série, que são os vampiros. She's offering some popcorn. She was really nervous, she was really nervous, so she's now eating because she was trying to stay calm. Eu falei que você estava nervosa, então você foi comer uma fruta. Então, a minha próxima pergunta é sobre as mulheres da série, porque as mulheres, elas têm um papel importante em todos os livros da série, porém, a gente acaba sempre dando um destaque maior, né, gente, para os boy magia. Então, a minha pergunta para ela, como é equilibrar isso? Equilibrar personagens tão fortes que são os lobos e os vampiros, personagens tão fortes, com essas mulheres que geralmente são as humanas, né? São as mais frágeis. So my next question is about the girls in the books, because you have really powerful guys, and how you do when you want to write, how to make it that balance, you know, because they are really strong, and you choose women that how you do that? How is the process? I don't know. I like strong heroines, and I'm that way in person too. Like that's just me. Like I admire, and I look up to other strong women, and so I like that. I think Sydney's character. Sydney's probably the strongest, and some people don't like her because she's too strong. But that was my first book, and so I feel like, I mean, it was an experiment for me. I wasn't thinking I was going to be a writer. I wasn't a writer when I wrote that. I was an autism mom, and I was writing, and I did re-edit it, but Sydney is Sydney. That's just how she is. So the other characters, the other females, I make strong. Some are more, varying degrees of strength with them. But I like to have them all strong or fight certain battles. I don't know. I like to have strong heroines. I think I always will. But there is a balance that people need, because that is one of the things that some people don't like about Sydney. I mean, but she is. It's really interesting because when we have the first book here, The Cage, we make a book event about this during a huge event here in Brazil last year, and the girls were like, "Oh my God, I love Sydney. We all love it, her. Really? She's so powerful." I was just about to tell you that I finished the series. At least I'm only waiting for the Christmas book now, and
I'm horrible with the names of the characters in all books, any book. I'm horrible. I can't remember. But the only girl that I remember the name from the entire series is Sydney, because I think she's awesome. She's so powerful. She's fierce. The thing is too, like, I'm from Philadelphia originally. Like, I'm in California now. But Philadelphia can be a tough town. It can be tough. It's a city. So she's a city cop. And I think that's more real about what you would get. Now, yeah, she does some things that are maybe not so bright. Like, she does things that say, don't go here, and she'll go there anywhere. But I think that's just her confidence. She feels like she can do anything. But she's not a supernatural yet. You haven't gotten a Leo. That's a spoiler. Bom, gente, ela falou que ela gosta muito de escrever mulheres fortes. Não só, ela gosta de mulheres fortes, não só nos livros, mas também na vida. Ela gosta de pessoas fortes, né? Então, ela tenta passar isso para os livros, mas ela falou que, por incrível que pareça, a Sydney teve pessoas que não gostaram muito dela. A Sydney é a heroína do primeiro livro, do Kate, que foi esse livro que a Anne mostrou. E eu falei para ela que é engraçado, porque nós, quando fizemos o evento sobre o lançamento desse livro, as meninas que leram, todo mundo falou assim, nossa, ela é maravilhosa, porque ela é poderosa, ela é humana, vivendo nesse universo sobrenatural, mas ela é, tipo, super decidida, ela briga mesmo, ela luta, ela faz tudo, ela é uma policial, então a gente achou ela super interessante. Eu falei para ela que, geralmente, eu tenho muita dificuldade de lembrar nomes de personagens em qualquer livro, mas da série toda, que é uma série grande, a única personagem feminina que eu sempre lembro o nome é da Sydney, porque ela me marcou muito. Ela é isso, ela é poderosa, ela é lutadora, ela é cheia de garra, e tá no meio de todos esses homens que também são poderosos, então ela acabou tendo muito destaque, né? E ela falou que ficou feliz por isso, porque tem algumas pessoas que não são muito fãs da Sydney, porque foi o primeiro livro dela, ela falou que estava começando, ela falou que não era uma escritora, foi o primeiro livro que ela escreveu, então, assim, ela sabe que ela melhorou muito depois disso, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Ninguém tem pergunta, só todo mundo falando que vai comprar o livro, que a primeira mocinha foi, não pode falar palavrão, né, mas foi dona. They are saying in the message, they're saying that Sydney's badass, totally badass. They love her. I'm telling you, they love Sydney. We talk more about Sydney than Cage. I swear, we talk a lot about her. É a mocinha preferida de todo mundo até agora. Well, there's more books in there. She's in Leopold's book. She has Lost Embrace. And Christmas Embrace. Lost Embrace blows my mind. I have to say, it blew my mind. I was like, oh my God. Yeah. She's gonna be crazy. There's more to come. I can tell them. I can tell them. It's a huge spoiler. Bom, ela falou, ela tá rindo porque ela fica surpresa, porque não é a personagem que o pessoal prefere. E eu falei para ela, não, a gente gosta muito da Sydney, quem leu, as pessoas na época que o livro foi lançado, a gente gosta, a Sydney acabou ganhando muito mais destaque do que o próprio personagem masculino, que é o Kate, né? E ela falou que ela aparece depois, ela continua aparecendo na série em alguns momentos. Ela aparece no Leopold, ela aparece no Lost Embrace, e eu falei para ela que no Lost Embrace eu fiquei assim, ai meu Deus, mas eu não posso falar para vocês o que acontece no Lost Embrace. Pode falar assim para mim. Não, depois em off, tá? Em off, quem quiser saber, manda uma DM que eu conto. Mas o que eu posso falar é que o Lost Embrace, gente, é um livro, na verdade, é aqueles livros que é número, ponto, alguma coisa, que é para ficar ali no meio da história, sabe? Ele não é um livro grande, ele é uma história bem curtinha, e é uma história do Kate e da Sydney. É isso que eu vou falar, não vou contar mais nada. Tá lá no meio da série, entendeu? Mas eu fiquei assim, uau! Então, isso vai influenciar a história, tá bom? The Christmas story is also about Kate and Sydney. Yeah, it is. I think there's an evolution of her character. There's I really want to know. You know what happens. There's an evolution, and I think in the Christmas book,
we see Luca and Samantha get married in this book, but the story's really about, it continues with Kate and Sydney, and they have a child the wolf child that they want to adopt, that they lose. So, so she struggles. I can't wait. I mean to my characters. Can't wait. So, but I don't know. Hopefully people like the Christmas book. Yeah, they will. It's weird reading the entire romance. But I liked it. It was fun. Bom, eu perguntei para ela se esse livro de Natal vai ser sobre Sydney e o Kate. Ela falou que vai. Ela falou algumas outras coisinhas que eu não posso falar, porque é spoiler também, gente, para quem não leu a série toda. Então, mas o livro tá para ser lançado já, se eu não me engano, é agora em novembro, que é uma história de Natal, mas nesse universo da série paranormal e tudo mais. Mas ela falou que aparecem outros personagens também. E temos agora a pergunta da Letícia. Então, vou ler para ela a pergunta da Letícia. So, the next question is from Leticia. She's also a friend of us. She want to know if there is any kind of another kind of books that you want to write, like terror or romance. I have another series. Yeah, I know. Yeah. All right. Go backwards. So this series is contemporary. It's romantic suspense, but it's still super hot. Like it's a high heat level, but it's about guys that jump out of airplanes and they're billionaires and there's corporate espionage. And I'm going to be writing another book in that series in 2021. Seth's book. Right now, there's four books in that series right now. Carnal Risk. There's Carnal Risk. Wicked Rush, Focus Burn, and love the cover. Thank you. It's Stuart. We know him very well. Yeah, we know him very well. He's almost Brazilian because he's always here. So that's the only book I have. He's here all the time. Bom, gente, ela falou que na verdade ela tem uma outra série, que é essa série que ela mostrou. Essa série não está publicada no Brasil. É uma série contemporânea. Não é uma série paranormal, sobrenatural. É uma série que tem os bilionários, eles viajam de avião, tem essa vibe de pessoas com dinheiro, não é mesmo? Mas é contemporânea. Ela falou que acho que já são 4 livros, tá bom? Então, ela já escreveu uma coisa um pouquinho fora do sobrenatural, tá? Daniele, eu acabei de responder a sua pergunta, tá? Acabei de responder. E aí, não é uma pergunta, mas eu ia falar sobre isso, tá? E vou aproveitar que Josie falou. So, this girl here on the screen is Josie. She's also a friend of us. And she's saying something that I was going to say. She's saying that she loved the scene in the bathtub from Luca. We are like crazy. Oh my God. When I was reading, I was like, oh my God, it's only the beginning. Oh my God. I was like, what more can we have? I thought you meant the hot tub. Yeah, the hot tub scene. Yeah, all this kind of thing. Luca with Kate, with Sydney. I was like, oh my God, what is going on? I wasn't prepared, but I love it. She just said that she loved the scene. It was awesome. I have a lot of, I have a lot of menages in my books. I know. Especially the wolves. Yeah, I really know. Especially wolves. The wolves like menage, and I like writing them. Yeah. Bom, ela falou, ela tá rindo e tal, e ela falou que eu falei que quando eu vi a cena também, quando eu li essa cena, para quem não sabe, eu não vou dizer qual é a cena, só vou dizer que não esperava. Falei assim, gente, o livro só tá começando, porque bem no início do livro
essa cena que a Josi citou. É uma cena bem no início do segundo livro, que também já tem em português, que é o livro do Luca. E é uma cena que eu falei assim, nossa, me pegou desprevenido. O que mais que ela vai aprontar no livro? E ela falou que ela gosta muito de fazer esse tipo de cena. Eu não vou falar muita coisa, porque senão também vou dar um spoiler sobre coisas que virão. Ela só falou que os lobos, eles são muito livres, sabe? Eles gostam muito de misturar as coisas, eles gostam de, assim, entendeu? Adoram homenagem. Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Lembrando que os livros são para maiores de 18 anos, por favor, tá? Eles são educativos. São educativos. I was just saying that people can't forget that the books you have to be a grown-up to read. I was just saying that. That's important. And my friend Anne, she said that the book can teach us a lot. That was what she said. You can learn a lot with your reading. a lot. Anne, você tem perguntas? Eu quero pedir um momento aqui para perguntar aqui no meu ponto eletrônico. Muita gente perguntando aqui no chat, quando é que sai o quarto livro? Alô, Sossô, no meu ponto eletrônico, por favor, você pode dar essa informação aqui? Muito obrigada. Obrigada. She's saying that she's hearing, just like television, when you have this bug and people saying informations to you in television, she said that she's trying to hear something about the next book here in Brazil. She was like asking if someone had this information. This information, Logan. Oh my God. Yeah, I think my agent is working with the gift box right now too. I think they're gonna get more books in the series. Like probably Logan will be the next one. And but it hasn't been finalized yet. So, but I'm really happy that people like the books and they want more. Yeah. So, and it's really interesting. It's really interesting to say that because it's been really fast releasing here, because the first book was last year. It was just a year ago, and now we already have 3 books. So it's really, really fast. That is not normal around here. Normally we wait a lot for another book. Really? Yeah, and there's how many books? 11 books in the series. 12 books. There's going to be 12 books in the series. So, I mean, I don't know what all is involved with translating them. I'm sure it's like a lot of work to do the translation. Yeah. And everything is involved. Getting the cover, translating it, all the stuff that they have to do to be able to publish it. So I think I don't know, for me, it's a whole series. So hopefully you guys will get them quickly. I don't know how that works. So. Yeah. Bom, gente, ela respondeu que ela não sabe ainda. Ela acredita que logo eles vão estar trabalhando no livro, porque realmente demora, foi o que ela falou, ela acredita que tem muito trabalho, você traduzir o livro e aí você fazer a capa, isso tudo demanda muito tempo. E o que eu comentei para ela foi que, querendo ou não, essa série está sendo lançada até bem rápido, porque o primeiro livro foi lançado na Bienal do ano passado, ou seja, está fazendo praticamente um ano o primeiro, sendo que de lá para cá a gente já tem 3 livros, então isso não é tão comum. Normalmente eles esperam um pouquinho mais para lançar outros livros, mas a gente já está no 3º. Mas é lógico que a gente quer mais, né? A gente quer tudo, na verdade. E acaba que a Solange está falando exatamente o que eu falei, né, gente? Já lançamos 3 livros num período super curto. E foi exatamente o que eu falei para Kym Grosso, tá bom? Anne, mais alguma pergunta? Eu vou fazer logo 2 perguntas em uma, gente, e daqui a pouco a gente está encerrando o formulário para participar do sorteio, tá? Então, a Julinha vai terminar de fazer as perguntinhas dela, e essas são as últimas perguntas do público. A Fabiola tinha perguntado como é que ela escreve, se ela é organizada, se ela não é. E agora a Lucimara está perguntando o que ela gosta de ler quando não está escrevendo e se ela tem um livro favorito. So we have 2 questions, okay? The first question is, how it is your process when you're writing? Do you take notes? Do you listen to music? How you do this? I'm a pantser.
So I don't plot at all. I just kind of write paragraph to paragraph. And I'm not really sure how that works, why it works for me, but that's what I do. And then a lot of times I don't even write the blurb until the book is all the way done. So it just depends on the book series, but that's pretty much how I write, paragraph to paragraph. And I don't know, it's weird. 100,000 words later, and I'm done. It takes a long time, though. It does take a long time. I listen to music. Sometimes I always have background noise on. But when I'm actually editing the document towards the end, after it's been edited, I go through many processes. I go through it a couple of times. It goes to my editor. It goes to beta readers. Then I send it back to my editor. I have a proofreader that I pay. So I have like a lot of things in my set process of how I get a book out the door. But actually doing that first draft where I'm writing, it's just paragraph to paragraph. Ok. Bom, ela falou que o processo básico que ela usa é escrever parágrafo por parágrafo. Ela não é do tipo de autora que sai escrevendo tudo de uma vez, vai fazendo notas, não. Ela falou que ela escreve parágrafo por parágrafo e acaba se tornando uma coisa mais lenta. Ela falou que quando ela está com o livro, ela geralmente tem barulho de fundo, às vezes ela escuta música, mas o processo em si é esse. Ela escreve parágrafo por parágrafo e é assim que funciona para ela, tá? A outra pergunta era o que ela costuma ler quando ela não está escrevendo, né? Foi isso. Eu só não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta. So the next question is about when you're not writing, what do you read? So I haven't been reading as much lately, but I like to read romance. I like to read thrillers. I would like to write a thriller. I'm going to write a thriller sometime. Absolutely. I'm going to write a screenplay. I want to read that too. I'm working on this. I'm working on writing a screenplay that's going to be more like a thriller, because it's as opposed to there'll be romance, but I'm writing it as that for fun. But the things I like to read, I do like romance. I like reading paranormal romance, and I like reading romantic suspense, like any of that, like SEALs or like, the military stuff. And even now and then, like I like BDSM every now and then. I'll read that too. Not a lot, but like Cherise Sinclair, I'm like a big fan of her work. And then like the paranormal stuff, I love J.R. Ward, and my partner that was working on the TV stuff with me, Teresa Gableman. She writes vampires. I don't know. I always love vampires. I love paranormal stuff. I love paranormal stuff. Bom, ela falou que quando ela não está escrevendo, ela lê, ela tem lido. Ela falou que gosta muito de romance. Ela lê romances, ela gosta muito de ler romance paranormal. É o que ela gosta. Ela gosta muito de ler suspense também. Ela falou que, inclusive, está pensando em escrever um livro de suspense, algo desse gênero. Ela está escrevendo uma peça, que seria uma peça mais para o suspense. Ela gosta muito de romance, romance com CEO, esse tipo de romance. Mas o que ela gosta mesmo, this one is a werewolf. Werewolves. And then this is another one, Jared. So it's a o tipo de coisa que ela gosta de ler. So that's the kind of stuff I read. Amazing. So Winnie, she's asking you to show us your chart. Oh my God. Hey. Bom, gente, ela caiu a imagem, mas ela já vai voltar, tá? Winnie, por favor, coloca ela de volta. A Winnie pediu para ela mostrar a camisa, porque a gente já viu a camisa dela antes de entrar ao vivo, tá? Gente, lembrando, não se inscreveu no formulário? Se inscreva, ok? We are back. That's amazing. There we go. I really want. Sorry about that. All my things are spelled right up. I should be wearing one of those now, actually. Totally go with my costume.
Totally. Eu falei para ela que eu devia estar vestindo uma blusa dessa, inclusive, que combinava completamente com a minha vestimenta hoje, né? Minha fantasia. Combinava. Gente, então se inscrevam, tá? Não deixe de se inscrever. Eu vou fazer agora mais uma pergunta para ela, enquanto vocês se inscrevem, tá? E essa pergunta é uma pergunta muito especial, porque eu sei que é uma pergunta muito especial para a dona Anne Caroline, né? Dona Anne Caroline. The first before we start, I said to you that Anne, she's a huge fan of you. Okay. She's like always serious, but she's not serious. She's trying not to cry, and that because she has a son. He's 10, and he has autism. Oh. So she met you because of everything they wrote about autism, about being an autism mom. Way before, read your books, your romances. So that's how she knows about you. She knew about you even before they published you here because of that. So that's how I started writing. I wrote about autism. Like, I mean, I had my own website, but I wrote for psychologytoday.com, and I would write articles. I was just like really a big advocate for my son, but also for other kids going through this. And it's a big part of my life. I don't write about autism anymore because I'm busy writing about other stuff. But autism is like, that's my life. My son has autism. He's doing great, but he has autism. And so, that's interesting that you knew I was before that. Bom, gente, a pergunta, o comentário que eu Primeiro, Júlia, eu quero dizer para você que eu entendi que você me caguetou, que eu não sou uma pessoa séria. Para com isso, que eu sou muito séria. Você é seríssima. Bom, gente, eu falei para ela que antes da live começar, eu falei para ela que falei assim, olha, a Anne é uma pessoa que é muito fã de sua. Aí a Anne falou que ia chorar e tudo mais, estava ficando emocionada. Mas eu falei assim, não, eu não vou nem falar o porquê, porque senão a gente não vai conseguir começar a fazer a live. Então, a gente vai para a live e durante a live eu vou te contar. E aí eu falei para ela que o motivo da Anne ser muito fã da Kym Grosso é porque a Anne tem um filho autista, que é o Pietro maravilhoso, e a Kym Grosso, ela é uma pessoa muito ativa com relação ao autismo. Ela escreveu vários textos, ela publicou textos em sites de relacionamentos científicos. Então, ela era uma pessoa muito ativa falando sobre isso, sobre o autismo, sobre ser mãe de uma pessoa autista, sobre os direitos. Então, isso foi muito marcante para ela e continua sendo marcante na vida dela. Ela disse que isso é muito importante para ela porque isso faz parte de quem ela é mãe de uma pessoa autista. Então, ela hoje em dia ela quase não escreve sobre isso porque ela passa a maior parte do tempo escrevendo os livros, né, os romances, porque querendo ou não é o trabalho dela, mas ela falou que ela Olá. Her son. He said bye. That's my son would do the same thing. Bye. It's funny because before, when me and Annie we were talking about this conversation, I was like, okay, I'm gonna go as a vampire, and she was gonna go as a wolf. And I show her, I sent the picture of me as a vampire, and her son, he wants to be a vampire. He was like, I want to be a vampire. And she was like, but I don't have it. It doesn't matter. He wants to be a vampire. So it was kind of hard, but she convinced him that the wolves are amazing. So now he wants to be a wolf. He wants to be a wolf. He wants to be a wolf. Anne, eu fui falar para ela que antes, quando nós conversamos, a treta do vampiro e lobisomem. A gente estava decidindo, eu ia ser vampiro, você ia ser lobisomem, que eu mandei a foto, e que o Pedro disse que queria ser um vampiro. E eu falei para ela que vocês falaram assim, mas eu não tenho como arrumar a fantasia do vampiro agora, então vamos ser o lobo. E ele não queria, ele queria ser vampiro. Mas que aí você falou que os lobos são legais, e aí agora ele é lobo. Aí ela falou assim, exatamente o que meu filho faria. Tá todo mundo perguntando na live por que eu tô muito séria, gente. Eu tô muito emocionada em conhecer a Kym Grosso.
Quando a The Gift Box anunciou a Kym Grosso no Brasil, eu falei assim, gente, eu conheço a Kym Grosso desde 2012, porque ela foi uma mãe que me ajudou muito. A Anne já vai me fazer chorar. Porque ela estava passando pelo mesmo momento que eu, de querer esconder meu filho para o mundo. E ela escrevia sobre isso, da gente não ter que se esconder, que não é vergonha. Então, eu comecei a ler os romances da Kym Grosso por ler o que ela escrevia para o filho dela. Aí é por isso que eu não queria falar. Eu não falei com ela. Eu sempre brinco com as autoras durante a live, falo, hi, Lorena. Eu não consigo olhar para ela sem me emocionar. Hi, hello from Brazil. Hi. Hello, Tyler. Nice to meet you. Nice to meet you. Ele tá dizendo que é um prazer conhecer a gente, Anne. Ai, ele falou, gente, quem achou que não ia chorar nessa live, parabéns, vocês todos vão chorar. Então, eu quero dizer, primeiro, Kym Grosso, que eu não conheci a autora de romances sobrenaturais. Eu conheci a mãe que eu me espelhava. Que ela luta, que ela bateu no peito e falou assim, eu não vou ter vergonha do meu filho autista. E eu estou muito emocionada de conhecer ela. Esse ano eu queria muito dar um abraço nela e autografar os meus livros dela, da The Gift Box. E eu fiquei... Todo mundo aqui que me conhece sabe o quanto eu fiquei chateada por não conhecer a Kym Grosso esse ano. Então, eu quero muito agradecer a ela, que os textos dela me inspiraram muito. E eu sou uma mãe melhor hoje por ler como ela se portava com o filho dela. Só queria agradecer mesmo. E, ai, não vou mais chorar. I need a moment. Okay. So she said. So she said that a few years ago she found out about your text about autism, and she was like living the same thing. And back then she was so afraid of the world because of her son, and she wanted to hide him. Not that she was ashamed, but she was afraid of the world, how they treat him. Yeah. And she felt the same, and she read everything that you posted, and she was like, she's the same person that's me. She's living the same thing. So she felt really stronger because of your words, and was hard for her because she doesn't speak English, so she has to translate things to understand your words. But she never forget you. And then she was really happy when the Gift Box decided to publish your books, and really excited to see you this year. And when the coronavirus happened, she was really sad because she couldn't meet you. She couldn't tell her story to you. But now she's really thankful that you accepted to talk to us today. She's really grateful. She's crying, and she made me cry because I know her. Hard. It's hard. Autism is hard. Autism is hard. And like autism moms, I'm an autism mom, she's an autism mom. Yeah. Like we have connections with each other. Like I meet people who are other autism moms and they're like my best friends. Like I have a lot of autism mom friends, like because they understand what it's like. You know, one autism mom, we understand each other. Yeah, like a family, right? Yeah. So I'm really glad to meet you. I hope I get to meet you when I come down, whenever. When whenever I have the vaccine. Yeah, whenever they have the vaccine. Yeah. Ela disse que ela fica muito grata por isso. Ela falou que ser uma mãe de uma pessoa autista é parte de quem ela é parte da pessoa que ela é. E ela falou que ela tem muitas pessoas que têm filhos autistas que acabaram se tornando amigas dela, porque são essas pessoas que entendem realmente o que ela vive, como ela passa, o dia a dia. Então, assim, várias grandes amigas dela são mães também de autistas, porque são as pessoas que entendem ela melhor, né, sobre o dia a dia, o que ela precisa enfrentar. Ela falou que espera muito poder vir no Brasil. Infelizmente, a gente, né, teve que suspender essa vinda dela no Brasil, mas ela espera muito que isso aconteça logo, para que possamos se encontrar, para que ela possa ver todo mundo, possa ver você também. E eu falei para ela que é só... Aí eu falei para ela que é só esperar a vacina. She said she will pass out when that happens. I'm pretty sure it will happen. I'll get down there. I'm pretty sure it's true.
I know her, it's true. She will pass out. Eu falei para ela que é verdade, eu acho que ela vai desmaiar mesmo, porque eu conheço ela, não duvido. Fala para ela que eu sou uma pessoa muito brincalhona, e hoje eu tô tão nervosa que eu tô mudando os comentários assim, eu nem me mexo muito. She said that she's a really funny person. She's always smiling, making jokes and things like that. And people are seeing she was so straight, so serious, and they are all asking her with the message like, what is going on? Why are you so serious? And things like that. And the truth is, she was trying not to cry. That's the truth. She was really nervous and trying not to cry because she wants to cry even before we started. That's why I told you she's not trying to say anything because I'm pretty sure she will start to cry. So now everybody knows the answer of why she's so serious. She was not serious. She was just really overwhelming. Was overwhelming to her. So that's it. I think it happens. I cried one time when I met Cynthia Eden at RWA. The autism stuff always makes me cry, but I was so excited to meet an author one time. I was in line to get her to sign my book, and I just got so emotional because I've been reading her books when my mom was sick, and when I saw her, I just started crying at the table. We've all been there. It all happens to I've totally done it. Totally true. That's just being a reader because it happens with all of us. That's normal. That's pretty normal. Janaína, she just had liter saves. Does anybody has any doubt? Janaína falou assim, alguém tem alguma dúvida de que a literatura salva? Acho que não, né, gente? Quem tá aqui, se tem essa dúvida, ou precisa ler mais ou tá no lugar errado. Tá? Brincadeira, gente. A Solange falou que é voluntária. Anne, cadê o Pietro? Valéria, ela já mostrou o Pietro. Ela mostrou o Pietro agora para Kym Grosso. So they are just send message. They say you're saying they cry with us. A lot of them just say that they're not expecting this moment. So they are like, oh my God, it made me cry. Imagine for me, right? I have to listen to her, and then I have to think about it, what I have to say. So it's kind of hard, but that is okay. Anne, alguma coisa que você queira dizer mais para Kym Grosso? Seu momento. Hi, Lorena. She's just making a joke finally because she relieved. Hi, Lorena is a joke here because there is this meme here when the girl, she can't speak English. The only thing she can say is hi, Lorena. Lorena is the name of the girl. She's the only thing. So people are asking her things in English, and she's like, hi, Lorena, is the only thing. Okay. So that is the meme because she can't speak English. So she's always saying this because it's the only thing that she knows. So. Well, hopefully I'll know more Brazilian by the time I get to Brazil. Yeah. Muito obrigada. Yeah, I need to learn more words. I have no excuse. Yeah. When I get down there. It's a hard language. I know that. It's a hard language. It's really difficult from English. I know that too. But there is some words you already said. Muito obrigada and things like that. They are easier. You will learn. How do you say you're welcome? De nada. De nada. De nada. She asked me how do ela me perguntou como se fala de nada. E aí eu disse para ela como se fala. Ela falou que ela quer aprender a falar mais palavras para quando vier no Brasil. Aí eu disse para ela que o português é uma língua um pouco difícil, bem diferente do inglês, mas ela falou que quer tentar aprender para quando ela vier, tá bom? É isso, Anne, mais alguma coisa? Não? Eu acho que a gente devia se montar, porque a gente merece um print para sair em todos os lugares, todos os Instagrams, Facebook. So, esse momento épico. Yeah, she's just asking you, we're going to take a picture from the screen. Because we can't, that is the normal now, because we're not meeting in person. So the only thing we have now is from the screen. Yeah, so let's do this. All right, ready? Julinha, tinha que botar suas presas, Julinha.
Gente, impossível. Eu não consigo falar de presas. Já tirou? Já. Já? Já foi? Eu já tirei. Já foi? Já tirei. It's over. I was like posing and waiting. It's already over. Was already over. She said that I should put my fangs, but I can't speak with the fangs. Oh no, I have fangs that clip in too. I need this one. I got them in New Orleans. They put them on and they go right on. Oh my God. I need this one. I want this. I'm promised I will be better prepared next time with beautiful fangs. I swear. We should all dress as vampires. When I come down, if we do a session, we should all dress as vampires. Yes. Oh my God. Yes. Yes. Please. Yes. Ela falou que quando ela vier, a gente precisa fazer tipo uma sessão, todo mundo vestido de vampiros, lobos. Eu falei, por favor, faremos. So that is a promise. We're gonna do it. Don't worry. I swear. Olha como eu falo muito bem inglês, Julinha. I promise. Logo. She said she's amazing in English. She said, fala. I promise. She said, I promise. I promise. I promise. She's been working so hard to learn this. Eu falei, nossa, ela lutou muito para aprender a falar isso. So the time's up. Thank you. Okay, thank you guys. Obrigada. Yeah, I know that one. De nada. So we're gonna make now a giveaway for your books. Okay, thank you. We're gonna make it. Vou mostrar mais uma vez. We're gonna have 2 winners. They all gonna have the 3 books. The gift boxes given to them. That's so nice. Yeah. So we're gonna do this. But thank you so much. I can't believe it. This happened. Thank you. This was supposed to happen this year on person, and I was so excited. It's so nervous because when we decided to create this event, online event, the gift box sent a message like, we love to be part of it, and please ask Julia to talk to Kym Grosso so she can be part of it. And I was like, oh my God, they really want me to do this. So I was like freaking out, but it happened, and I'm happy, so happy. So thank you so much. So we have another person here. Thank you. I took a screenshot. Hi, Winnie. Thank you. Thank you, Julia. Thank you. Really I just want to show something that I have, and I don't know if people here have. I think the only person that had this is Anastasia from the gift box. So I'm going to show to everybody. Okay? Bom, gente, eu falei para ela que só para encerrar eu quero mostrar uma coisa que eu tenho e que eu acho que a única outra pessoa que tem é a Anastasia da The Gift Box. Então, vou mostrar para vocês. Vai começar a ostentação. Vai começar, tava demorando. Best cover ever. Esfrega na cara de quem não tem. I can send you some of those to give away if you want. Oh, thank you. It would be awesome. I could send them to you. I have some. Okay. I will send you my address again. Okay. I'll make a giveaway from this. Yeah, that would be cool. Gente, eu mostrei porque esse aqui ela mandou para mim um tempo atrás, inclusive autografada. Esse aqui foi o livro que ela lançou na época. Foi o último livro que ela lançou. E aí eu falei, né, que era uma coisa que eu tenho, e a Anastasia tem. Mas ela falou que ela ainda tem alguns marcadores lá na casa dela, ela vai me mandar para eu poder sortear para a galera. Tá bom? Tô passando. Não, eu já ganhei no sorteio, né? Eu também ganhei um, né? They saying that they want me to give it away, but they want to. Yeah, like, absolutely. I'll put as many as I can in regular envelopes. Okay. I promise I will make the give it away, but I want to. All right. That's good. Okay. Thank you so much again. Thank you for everything. Bye-bye. Bye. Ai, gente. Eu não estou na cabeça. Ai, gente. O que eu falo para vocês, gente? Assim, gente, eu tô linda, eu estou maravilhosa, eu não enxergo o que tá escrevendo na tela sem óculos, porque ou você usa óculos, ou você usa máscara. Eu te entendo. Não dá. Então, peraí.
Gente, enquanto ela tá botando óculos, eu queria muito agradecer a todo mundo que ficou. Desculpe o atraso, nós tivemos um problema com relação ao horário, mas deu super certo. Obrigada para quem ficou aqui até o final, tá bom? A gente vai ter 2 prêmios, vão ser 2 kits da Gift Box, 3 livros para uma pessoa, 3 livros para outra pessoa, tá bom? Então, boa sorte para todo mundo. Vamos lá, sorteio. Alguém sobreviveu a essa live? Eu quero ficar falando dos cupons de Conseguiu não chorar? Então fala, enquanto eu abro. Eu ainda quero chorar, gente. Eu vou Cara, que consegui parar agora, eu tô toda borrada por trás do óculos e eu tô distante. Eu vou aproveitar enquanto a Wendy tá fazendo o sorteio. Só queria muito agradecer a todo mundo que me acompanhou desde segunda-feira até hoje. Hoje é minha última live na Bookflix. Ai, meu Deus, eu já quero chorar. Pronto, mais um. Ô, meu pai, hoje é dia. Não, obrigada. Só isso que eu quero dizer. Obrigada para todo mundo que acompanhou desde segunda-feira. E agora, como que eu faço sorteio? É a terceira vez do dia que eu choro. Obrigada a todo mundo que está comigo desde segunda-feira. Foi muito difícil, não foi fácil. E é isso. Não tem mais o que dizer. Obrigada. Obrigada, Anne, pelo convite. Obrigada a todo mundo que acreditou que daria certo. Nem todo mundo acreditou. Mas cheguei pessoas que acreditaram, a todos os nossos apoiadores que acreditaram, os autores que acreditaram, os apoiadores não só acreditaram, mas participaram. A The Gift Box hoje, ela deixou o livro gratuito, o livro está entre os mais vendidos, deixou vários livros gratuitos hoje, muito obrigada. Colocou o livro pela metade do preço. Os outros parceiros botaram cupons de desconto. A Editora Bezz botou cupom de desconto. Charme. A gente são muito. A Charme está bem. Tem vários. Tem vários. Veio chorar, né? Pontos. Vim chorar com vocês e falar para a Julinha que, em nome de todo mundo que fez parte da Bookflix, que você encerra com chave de ouro. A gente está muito emocionada. A pior Gente, eu não quero estender porque eu sei que as pessoas estão esperando o sorteio, tá? Sim, então, mas eu queria dizer que você arrasou em todas as suas lives e que a gente está muito honrado de ter você no time Bookflix. E eu estou muito feliz com todo o resultado das tuas lives. Você é incrível. Obrigada. Eu só queria dizer que a Bezz está com desconto. O Eco Literário. A pessoa está chorando, mas está falando do desconto, gente. Maravilhoso. Mas tem que ser, sabe por quê? Porque as pessoas acreditaram. Então, a gente tem que agradecer de alguma forma. A gente agradece. Tem mais gente com desconto. A Anne sabe todos, eu não vou lembrar de mas eu agradeço muito. Agradeço a todo mundo que participou, mandando as mensagens, as mensagens que eu recebia durante o dia, depois das lives, às vezes, logo que a live acabava, ou então no dia Mais uma para chorar, Jesus Cristo. Gente, e só lembrando, essa emoção toda, a Bookflix não acabou, tá? A Bookflix é uma dia muito especial, então... Posso falar? Pode. Júlia, você foi incrível. Muito obrigada por toda a dedicação que você teve a esse evento. Obrigada a cada uma das pessoas que está acompanhando a gente desde segunda-feira. Não foi fácil a gente ter feito esse evento. Não está sendo fácil. Nos bastidores, só a gente sabe tudo que a gente está passando. Muito obrigada a cada um de vocês que está aqui acompanhando a gente desde segunda-feira. Obrigada, de verdade, porque a emoção hoje está grande, gente. Está difícil. Eu não estou chorando, nem estou emocionada. Tô tudo com aquele grosso, gente. Parece mais louca que sou eu.
Eu só queria muito agradecer a todo mundo que me acompanhou, mas não só me acompanhou todo mundo durante a Bookflix, porque não foi só a minha mesa, tiveram várias outras mesas incríveis. Então, assim, é porque a minha participação encerra hoje, amanhã eu vou ficar o dia todo só acompanhando as outras mesas, vendo, aprendendo. Então, muito obrigada a todo mundo. É lógico, principalmente agradeço aos autores que aceitaram. Eles não vão entender que eu estou agradecendo, eu agradeci já, os que participaram, sempre quando acabava a live eu agradecia. Mas todos eles aceitaram de muito bom grado. Teve autores, inclusive, que queriam participar e não puderam. Acho que se vocês não viram, vai lá na página, ou no Instagram, ou aqui na página do Facebook, ver. Uma das autoras que queria muito ter participado e não pôde participar foi a Mia Sheridan. Ela mandou, inclusive, uma mensagem para todo mundo, dizendo quanto ela gosta do Brasil. Então, você vê que a gente conseguiu atingir mais até do que a gente esperava, tá bom? É isso, chega, gente. Agora a Uni vai fazer sorteio, porque as pessoas não querem agora eu tenho que me virar nos 30 para conseguir fazer sorteio, né? Você que lute. Você que lute. Não sei, gente. Mais uma. Gente, aí as pessoas estão entrando. Vai se sorteio, pelo amor de Deus. Fala. Eu acho que todas vocês já encerraram a participação da Bookflix, ou eu estou enganado? Não, amanhã tem... Não, eu tenho mesmo. Érica. Amanhã eu tenho mesmo e você também, Anne. Amanhã é só a última, né? Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Quem vê esse evento bonito assim, bem feito, com postagens no Facebook, não sabe que até teve briga entre pessoas que se consideram melhores amigas. Gente, dê muito valor a isso. A gente sofreu muito, a gente lutou muito. Todas aqui estão de parabéns, todas que participaram estão de parabéns. Mas de parabéns mesmo, tá, Julinha, por todo esse trabalho internacional. A Winnie, que fez toda a parte visual da Bookflix. A Sheila, que foi incansável. Todo mundo que pede ajuda para ela, ela ajuda. A Érica, que foi em busca de muitas parcerias de sucesso hoje. A Débora, que também está sempre incansável ajudando a gente. Gente, vocês não têm noção de que há uma hora atrás a gente estava tentando cantar Taylor Swift para não chorar, porque a autora estava demorando. Vocês não têm noção do que a gente passa nesses bastidores da Bookflix, a gente contar, dar um livro. Vamos fazer então, assim, eu quero Anne? agradecer muito que a ideia veio de uma cabeça só, mas foram todas essas cabeças que fizeram isso possível. Então, eu estou agradecendo, vou continuar comendo pipoca, senão eu vou continuar chorando, porque eu conheci aqui em Grosso. Eu arrumei várias minhas amigas internacionais para dar ajuda. Vamos fazer o sorteio? Porque o pessoal está esperando. E qualquer coisa, depois do sorteio, a gente continua falando. Quem quiser mais, já sai. Eu vou botar modo avião. Tentando parar. Vamos lá. Tivemos 38 inscritos. Vamos ter 2 sorteios. Não estou ouvindo não, Ana. Estão ouvindo? Tá me ouvindo? Não. 38. Tá me ouvindo? Eu tô. Você não está ouvindo, mas está todo mundo ouvindo. Vamos ter 2 sorteios dos 3 livros da Kym Grosso. Anne, mostra os livros. Ai, confundi tudo aqui, meu Deus. Gente, quem não leu esse livro, lê, que são maravilhosos, né, Julinha? Nós duas somos suspeitas. Sou suspeita. Ainda bem que o óculos não mostra a cara manchada. Boa sorte, galera. Boa sorte. 13. Ai, o número lindo. Já responde com o nome da sua rua, beleza? Bota assim, eu, e bota o nome da sua rua se você foi sorteado. Gente, eu conheço a pessoa que ganhou. E eu gosto muito dela. Quem que é a pessoa? A Winnie só chora. Quem é a pessoa, gente? Gabs, você ganhou, Gabs. Foi a Gabs? Gabriela Canano. Foi o endereço aí, Gabs. Dá um oi na live. Gabs, você tá aqui, pelo amor de Deus. Ela é a vampiroca. Arrasou. Vamos, gente. Vamos, gente. Minha bateria já tá até acabando. Pelo amor de Deus. Eu não vou tirar o óculos, porque eu tô toda borrada. Gente, estou com 15% de Gabs, bateria. cadê você? Ela já respondeu. A Gabs.
Você ganhou, Amiga. Gabs. Parabéns. Vamos pro próximo. Eu tinha que Último beber do um dia. pouquinho de vinho para conseguir me controlar. O endereço Eu da tenho que beber Gabs é sangue. Rua Comendador Bento José. Eu tenho que beber sangue, porque eu tô nessa vibe agora. Ah, é, amiga? Gente, eu não sou pra onde mora minha colaboradora de blog, eu tô lascada também, né? Vamos lá, gente. Último sorteio. Chega dos povo ter que Boa ficar vendo a sorte, gente gente. pagar mico chorando. Boa Exato. sorte. Gente, já pensou se a Ana também estava aqui na live? Ai, passa direto. Passou. Número 9. 9. Boa sorte, galera. Boa sorte. E é bom que ela não tinha ganhado, né, gente? Essa pessoa Não. também não ganhou, porque é a primeira vez que eu vejo esse nome. Quem? Me coloca eu e o endereço. Fabiola Andrade. Parabéns, Fabiola! Fabiola, tô tão feliz Aê, que a Fabiola Fabiola, gostou. tá aqui, Fabiola. Fabiola, cadê Levou você? 3. Fabiola, cadê você, Fabiola? Pelo Cadê? amor de Deus. Pelo amor de Deus, Fabiola. A gente Eu tá não aqui na acredito, frente da Fabiola. mídia, cara. Fabiola, aparece, Fabiola. E Pelo amor de Fabiola Deus, participou de todas as lives incansavelmente. fala. E ela sempre falava, não ganho, eu não ganho, eu não ganho. Gente, Pior que eu não tenho Ganhou. nome da Fabiola, Roberta, parece. nem live. Maravilhoso, né, Ju? Você tá aqui, muito. Fabiola? Tô Fabiola. aqui de olho Vou ligar lá. pra Fabiola. Vou ligar pra Fabiola. Fabiola. Caramba, cadê Gente, ela? Vocês Fabiola, concordam não que a sou Fabiola merece, gente? Merece. A live Fabiola, se pelo amor de estendeu Deus, muito, Fabiola. ela atrasou Sim. muito. Vocês concordam? Coloca aqui no comentário. Caramba, cadê você, Fabiola? E ela assistiu todas as lives, do começo ao fim. Começo ao fim. É que hoje a gente realmente começou mais tarde, Ai, caramba. Atrasou. atrasou Ah. muito. A Anne tá Gente. ligando pra ela. Pega aí. Fabiola. A Anne tá ligando eu pra quero. ela. Gente, Amanhã, porque a gente. realmente atrasou. Vai daqui, tá? é tu que ganhou o sorteio, mulher. Corre lá na Bookflix. Vai! Gente, é uma Cadê pessoa ela, que gente? acompanhou a gente mesmo, assistiu tudo. Não tô Sei. dizendo que Ela as pessoas tá não bem acompanharam. toda primeira. Várias outras Ela é a pessoas tá, ela vigésima vai live. chegar. tá? Mas realmente nós atrasamos pra caramba. Então, aí eu acho que é justo, Olha. não por ser ela, por qualquer pessoa, tá bom? Eu acho que é justo, seria o correto fazer. Amanhã, olha, eu passo para vocês. Antes Tá aqui, de entrar apareceu. o post. Chegou. Apareceu, ela aqui. Tô aqui. Fabiola, põe seu você endereço. Já ganhou botou aqui, 20 pela... de 3 Essa é a nome da livros. rua, Wene? Fala, Pilares, que ela falou, Aqui. Mari Pilares. Aqui. É o quê? Avenida João Ribeiro. Ai, que Avenida. susto. É essa mesma. Parabéns, Ganhou. Fabiola. Não desce, né, gente? Parabéns. Fabiola, a gente torceu por você. Torcemos porque muito por você. Você A tá mãe tá sempre. Você tá sempre aqui com a gente e Isso você aí. sempre estava falando que você não ganhava. Quando Dessa acaba, você vez você ganhou ganhou. o último prêmio do 3. dia. Então, parabéns, tá bom? Gente, eu vou aproveitar que eu já tô Já com a cara falou. toda manchada. Ela já falou seu nome, acabou. Fabiola. Quem quiser ir Ela embora vai pode começar a ir. derrubar pra gente. Mas Obrigada eu a todo queria mundo. muito agradecer Muito a obrigada, oportunidade. Eu sei que eu ainda tenho mais 4 lives para estar cuidando. Eu queria agradecer a oportunidade. Tô muito feliz. Fazendo uma coisa que eu gosto muito. Que acredito que todo mundo precisa de um pouco de livro, um pouco de sair de um pouco da realidade. Então, assim, muito obrigada por tudo. Desculpa qualquer coisa. E amanhã tem mais, Amanhã porque tem mais. domingo eu não choro. Amanhã. Como você merece, ele está em live. Oi? Eu só não vou te responder como você merece, a gente está em live. Mas assim que desligar, você vai ver só. Exatamente. Obrigada, tá, gente? Todo Meninas, mundo. dêem tchau, Beijo. que é quase uma hora. Beijo. Até amanhã,